Olá. Oi, Oi, meninas. Oi, tudo bem? tudo ótimo com você? Tudo bem, tanto tempo que eu não tava no Brasil, né? Agora eu tô aqui. Aí eu tentei chamar a Jana não deu certo. Pronto, vai dar certo. Chamei também a Tô. Ingrid. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia, viu, gente? Eu tô confuso, todo trocado. Que desgraça. Eu imagino. Ai, eu já tenho 6 segundos de natureza. É de natureza. Aí pensa, eu já tenho o fuso trocado, porque eu durmo, né, de manhã. Aí chega lá, o fuso tá trocado lá. Porque aí lá era de eu estar dormindo, eu tipo, oh, meu Deus. Mas deu tudo Gente, certo, a viagem foi linda, maravilhosa, tá tudo certo. E eu tô aqui foi bem. retocando Descansou, pelos conseguiu com a dormir no voo? Tati. Oi, Gente, Tati. quanto mais eu durmo, mais sono me dá. O que acontece? Uma semana o É, fuso destroca de novo. é Nossa sobre Senhora. isso. Eu tô tentando achar aqui o moderador de comentário, como é que é? Tá, como é que adiciona mesmo o moderador? Alguém sabe me dizer? Eu não Clica sei. no nome da pessoa, igual vai adicionar. Eu acho que é igual adicionar pra live. E aí deve ter a opção moderador. Não tem. Eu não sei, não. A Ingrid entrou, não? Deixa eu perguntar aqui. Eu acho ótimo que a Ingrid tá me recusando, gente. A que ponto chegamos, né, Ingrid? Gente, cadê a Ingrid? Ah, no mínimo é porque ela sabe como faz. Oi, Oi, gente. Tatá. Oi, tá, tudo bem? Joia. Buenas tardes. Pra mim é bom dia ainda, tá tudo bem. Gente, vocês não ligam não liga meu jeito, não, tá? Eu tô aqui, vocês sabem, né? Daquele jeito. Tentando montar os cabelos de novo, acabei de chegar. Amanhã eu vou ver o rei. Ai, não vou contar pra vocês. Ah, contou. spoiler. Já contou. Já contou. Falei. Falou nada. Aqui é Ninguém segredo. ouviu. O que Gente, acontece. você sabia que o meu apelido, o meu produtor Pepata, ele fala que o meu apelido é boca de sacola. Por quê? Porque Mas ele não, é fala na que não tem inocência. como que eu Não. não conto segredo. Ele fala Por assim, não que conta pra será? ninguém uma coisa. Eu chego, mas, hein? Gente, vocês não sabem disso, não. Ele fala, Mayara, não é assim que funciona a vida. Eu falo, mas pra que guardar segredo? Guardar segredo de quem, gente? O bom é que eu sou pisciana, já esqueço. Já me conta uma coisa 5 minutos depois, eu não lembro. Eu sou capricorniana com ascendente em aquário. Aí, a vida inteira eu achei que eu era ascendente em peixe. Desculpa, que é aquário. Aí, agora eu não sei nada de aquário. Mas será? Mas você pode ter a lua, alguma casa em peixes, né? Tenta, Porque você tem Jana, mas não alguma vai coisa dar de peixe, certo. você tem aí sim. Tenta, Jana. Vai que dá certo o que você tá falando. Você tem alguma coisa em peixe, sim. Aquário, não. Acho que Gente, eu não. nunca me esqueço aquela vez que a gente foi pro Twitter que eu peguei e falei, ai, não podem contar o que eu vou fazer e tal. Mas é alguma coisa de perfume. E não sei o que, eu entreguei tudinho, né? Essência, tem a ver com Você essência. falou que ia ficar cheirosa, Aí alguma a coisa live assim. ficava virando, a live ficava virando. Tem a filha da mãe que fez a Roda Jequiti. Gente, eu não aguento esse pessoal, eles Ô, arrumam. ô, Ingrid, como é que faz pra moderar o povo aí? Mas tá todo mundo de boa aqui, vai. Tá, Ah, Capricórnio com aqui só Aquário. tem Agora, gente maravilhosa, gente que do a Emily tá bem. falando Capricórnio com Aquário, medo. Medo de quê? O que tem a ver o Capricórnio com Aquário? Agora eu quero saber.
A gente vai ter que fazer. Depois eu te chamo pra gente fazer esse mapa astral aí. Eu gosto de astrologia, de misticismo. Ixi, Maria. Ah, é nós, então. Mas eu nem entendi. O aquariano é como, gente? Ah, mas você tá melhor que Ares. Podia ser pior. Fica tranquila. Uai, meu ascendente é Ares. Arianos, Que amo que é? vocês. Tá tudo bem. Sério? Tá tudo bem. Por que, Jana, cara? meu ascendente é Ares. Para de graça. Tá bom, alguém só me dá uma explicação de aquário. Calada vence. Você tem certeza? Vamos pro livro. Vamos pro livro, vamos ser moderador, porque a Ingrid tá me recusando. Ah, Malu, eu sou de Ares, Malu, te amo. Você é maravilhosa. Gente, eu sempre foco no ascendente, relaxa. Nunca foco no signo. Então, meu ascendente é Ares. Qual é o teu problema? Gente, eu nem sei qual que é meu Teu ascendente. signo é Ares e o seu Vamos falar. ascendente é Ares? Pode começar a Não, ler. eu sou Janela. leão com ascendente em Ares. Tá tudo bem. Tá Pessoal, tudo a gente... bem, gente, tá tudo bem. Tá Tem tudo bem. Lua, aí tem não sei o que, o regente de Marte, Saturno, não sei o que, não tem esse negócio? Tem a casa. A gente vai fazer numerologia. Então você está salvo. Tá ótimo. vendo? Tem tudo isso, muita coisa influencia, gente. Tem muita coisa que influencia. Por exemplo, você da Maraísa, os minutos que mudam já muda a personalidade de vocês. Maiara, a Ingrid tá falando que é pra tu clicar nos 3 pontos que fica nos A comentários. gente não tá E ouvindo. aí seleciona o moderador. Teu áudio tá desligado. Tá mudo. Tá mudo. Ela fala, mas tá mudo. Tá mudo? Ah. Ai, gente, eu Olha, sempre... tu me colocou como moderador. Não, Também, Eu ó. também. Apareceu aqui pra mim. Foi. entendi. Eu apertei em cima dela, com certeza. Cadê? Ah, peraí, então. Agora vocês estão recusa. Recusa, então, Deu menina. certo já, deu certo. A Ingrid tá dizendo que deu certo. Deu? Deu. Eu vou denunciar, Ingrid. Olha, para com isso. Vamos começar o livro então, meninas? Vamos. Ah, você já tá como moderadora, ou Ingrid? Tá, deu certo já. Deu? Não, ela tá se achando. Ela falou, eu tô como moderadora, se fosse vocês caia lá. Como... Eita! Eu vou desativar seu comentário, viu? Não, ô Ingrid, você tá como moderadora? Não tá, ela não tá, gente. Ou tá? Olha ela aqui, ó. Já chegou Já, no Brasil. minha Já. filha! Olha o tanto que ela é educada. Isso é porque ela fica... Tem 2 dias que a gente tá conversando e ela tá nessa educação. Nossa, ela já vai falar que se orienta, menina. Eita! Sabe que eu fico achando massa? Eu live, né, depois. Ela fica sempre Com o quê? Ai, todo mundo chora e tal, tem expressão. Aí tá sempre assim, ó. A bichinha, ela tá concentrada. Simplesmente não reaja. Ela tá concentrada, mas ontem ela deu umas crises de riso aqui com a irmã Elis, viu? Falar nada, não vou contar spoiler. Cara, tu tem que assistir a live de Tá mais ontem. Tu não tá claro. entendendo, não. O quê? Vou juntar mais Quê? a minha cara de aqui, ó. Porque a Tati tá mexendo no meu cabelo. Aí eu vou juntar minha cara de bolacha. Ai, vai. Não, não vai, vai. Vai. Agora vai. A Ingrid tá falando pra você... Mas dá pra subir mais aqui? Vai. Subir na live? Fala pra ela que tá do jeito que eu quero. Ela não entendeu. Eita! Rapaz! Que tiro. Hoje ela tá com o sol dela em Ares. Vamos lá. Eu voltei toda lá de fora. Pensa. Gosta Gente, assim. posso contar pra vocês? Amo Las Vegas, mas eu tô com o meu... Olha, o meu rosto tá todo seco, minha boca seca. O lá é seco, lá é um deserto mesmo, deserto. Mas é por conta do frio também. O frio também queima a pele, né?
Tava muito frio. Você passou protetor? Vamos às... Claro que não. As dermatologistas que estiverem aqui corram, tá tudo bem, tá tudo sob controle. Ela vai recuperar. Vai tomar 6 litros de água hoje pra ficar bem. Né? É sobre isso. Então, a gente agora Bora. entrou hoje, é o primeiro momento do capítulo 8 do livro Um Tá. Curso em Milagres. Tô muito feliz, tem muita gente acompanhando o livro. O pessoal tá super engajado nas lives, nos comentários. Chorou aqui, Hã? Oi? que ontem foi um chororô aqui, eu não consegui ver ainda. Ih, Foi. Foi um Teve dois chororô grande. momentos, né? A gente fez 2 lives. Fizemos uma no final da tarde e outra à noite. A gente nem viu a hora passar. Todo mundo ficou aqui com a gente, eu acho que umas... Aí ele estava assim, Foi muito Que emocionante. péssimo. É que a gente não, Não, tem ontem noção foi de dizer onde a live assim. chega, né? A irmã disse que ia todo mundo descer de tobogã se não se consertasse. Teve crise de riso. ai, que massa. Então vamos lá. Quero viver esse momento também, essa experiência. Bora, bora. Vamos. Vamos começar. Vou começando lendo aqui. A Thaisa também tá com livro. Elisa tá com livro? Eu tô com PDF, tô. Amiga, só Tá. falar, a página PDF, pra quem tá acompanhando, é a 224, tá? Capítulo 8, página 224. A jornada Isso, da e do volta. livro é a 147. A gente muda, né, do PDF pro livro, é por conta do formato da letra do PDF, acho que é maior. Aí tem aquela questão também de ter os exercícios no final, né? Não? Mas a Não, gente não. tem também PDF, O exercício. PDF tem, é porque o formato da letra mesmo do PDF é uma letra diferente, ela é maior. Vamos, Vamos começar? Podemos? bora. Capítulo 8, a jornada de volta, a direção do currículo. Essa frase, já começando, já prestem atenção que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas essa frase pra mim já define o 8 aqui e já é um tapa na cara. O conhecimento não é a motivação para se aprender este curso. A paz, sim. Esse é o pré-requisito para o conhecimento. Somente aqueles que estão em conflito não estão em paz. E a paz é a condição do conhecimento, porque é a condição do reino. O conhecimento só pode ser restaurado quando satisfazes as suas condições. Isso não é uma barganha feita por Deus, que não faz barganhas. É simplesmente o resultado do teu mau uso das suas leis, em função de uma vontade imaginária que não é sua. O conhecimento é a sua vontade. Se estás te opondo à vontade, como podes ter conhecimento? Eu te disse que o conhecimento te oferece, mas talvez ainda não consideres isso totalmente desejável. Se considerasses, não estarias tão pronto para jogá-lo fora quando o ego pede a tua aliança. As distrações do ego podem parecer interferir com o teu aprendizado, mas o ego não tem nenhum poder para distrair-te, a não ser que lhes dê o poder de fazê-lo. A voz do ego é uma alucinação. Não podes esperar que ela diga, eu não sou real. Entretanto, não te é pedido que dissipe sozinhos as tuas alucinações. Meramente é solicitado avaliá-las em termos dos seus resultados, para ti. Se não queres com base na perda da paz, elas serão removidas da tua mente para ti. Cada resposta do ego é um chamado para a guerra, e a guerra de fato priva-te da paz. No entanto, essa guerra não há oponente. Essa é a reinterpretação da realidade que tens que fazer para garantir a paz, e é a única que jamais precisas fazer. Aqueles que percebes como oponentes são parte da tua paz que está desistindo por atacá-los. Como é possível ter algo do qual desistisse? Compartilhas para ter, mas não desiste da paz para ti mesmo. Quando desiste da paz, estás te excluindo dela. Essa é uma condição tão alheia ao reino que não podes compreender o estado que prevalece dentro dele. O teu aprendizado passado não pode deixar de ter te ensinado coisas erradas, simplesmente porque não te fez feliz. Com base nisso apenas, o seu valor deve ser questionado. Se o aprendizado almeja mudança, e é sempre o seu propósito, está satisfeito com as mudanças que o seu aprendizado te trouxe?
A insatisfação com os resultados do aprendizado é um sinal do fracasso do dito aprendizado, pois significa que não conseguistes o que querias. O currículo da expiação é o oposto do currículo que estabelece para ti mesmo, mas assim também é o seu resultado. Se o resultado do teu tem te feito infeliz e queres outro diferente, obviamente é necessária uma mudança de currículo. A primeira mudança a ser introduzida é uma mudança de direção. Um currículo significativo não pode ser inconsistente. Se é planejado por 2 professores, cada um acreditando em ideias diametralmente opostas, não pode ser integrado. Se é desenvolvido por esses 2 professores simultaneamente, cada um apenas interfere com o outro. Isso conduz à flutuação, mas não à mudança. Os voláteis não têm direção, não podem escolher uma direção porque não podem abandonar a outra, mesmo que essa não exista. Seu currículo conflitado lhes ensina que todas as direções existem e não lhes dá uma referência racional para a escolha. A total falta de sentido de tal currículo tem que ser inteiramente reconhecida, antes que uma mudança real de direção venha a ser possível. Não podes aprender simultaneamente de 2 professores que estão em total discordância a respeito de tudo. O currículo conjunto dos 2 apresenta uma tarefa de aprendizado impossível. Eles estão te ensinando inteiramente diferentes formas, inteiramente diferentes. O que poderia ser possível, exceto que ambos estão te ensinando sobre ti. A tua realidade não é afetada por nenhum dos 2, mas se escutares os 2, a tua mente ficará dividida em relação ao que é a tua realidade. Essa é a parte 1. Vocês querem comentar logo sobre ela para a gente fazer assim por partes? E depois a gente segue para 2? Eu tô disposta a ir para 2. É para 2? Tudo bem? Mas Quer começar a ler, Thaísa? para um comentar, vai. Quer que leia agora? Não entendi, Mai. Lê ou comenta? Eu por mim seguia, mas vocês que sabem. Tá, não, dá para seguir a 2, porque a 2 é pequena também e é conjunto aqui, a gente pode emendar. Perfeito? Da sequência, porque talvez. É sempre assim, um dá sequência no outro, né? Sim, sim, é porque os de ontem era muito extenso, então se a gente não comentasse e os assuntos mudariam um pouquinho aqui, não. Aqui já é bem Mas já alinhado. segue no seu que você estudou mais que eu, tá? Tá, não, a Thaísa vai ler, ela tá com o livro, lê a parte 2? Então, se a Elissa achar, se a Thaís também quiser, vocês quiserem, já segue. Tá, pode Não, seguir o bora 2, dar certo seguir a 2. Jesus, tá Opa! tudo bem. Ou Né, fala, amiga? tipo, Tá tudo bem. vocês já têm, às vezes, resumo das coisas. Eu não tenho nada, eu tô vendo agora, tá? Não, a Não, gente dá tem o certo, resumo Gabi. aqui, mas dá para continuar a 2, a gente faz Ele assim. segue, depois a gente fala tudo. Tu consegue ler, tá? Ou eu leio aqui? Você que sabe, se quiser ler primeiro ou eu ler depois, tanto faz. Não, pode Eita, ler. muita gente depois pra ler, gosta assim. Então vamos. 2. A diferença entre aprisionamento e liberdade. Há uma referência racional para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os Só um obstáculos... minuto, eu vou ter que fazer um comentário aqui. Só um minutinho mesmo. A Ingrid, eu conheço ela, além dela fazer parte do fã-clube, ela é a minha amiga há mais de 6 anos, sabe? Né? Amiga pessoal mesmo. E assim, eu não sei, eu tenho certeza que ela tá sendo muito coerente, porque assim, ela tá como moderadora dos comentários, porque tem gente que entra aqui não com o objetivo de fazer parte do livro. Certo? E nosso objetivo aqui é a gente fazer a leitura, a gente falar de paz, amor, da gente poder estar em conexão. E assim, eu quero me conectar cada vez mais com as pessoas parecidas com o que eu penso, com o que eu ajo, com o meu coração, com a minha mentalidade. Então, assim, eu confio demais na Ingrid de estar fazendo essa moderação, tá? Então, assim, não adianta a gente querer vir falar, porque eu conheço muito bem a Ingrid, eu sei do caráter dela, e então eu só queria deixar isso bem claro, que eu tenho certeza que ela está fazendo essa parte de moderação de
de comentário muito bem feita, tá? Então vamos seguir e aqui vamos focar no livro. Aqui a gente foca no livro, em melhorar como pessoa, na nossa evolução e em estar conectado com pessoas que são parecidas com a gente, que pensam igual a gente, pra gente, Amém. né? Isso que é o legal. Aqui quem tá não é a Mayara jurídica, tá? É a física e é sobre isso. É a minha pessoa física, é o que eu gosto. O meu Instagram musical é o Mayara particular. Quem quiser ir lá e falar alguma coisa a respeito da minha musicalidade, da minha profissão, está lá. Mas aqui é a física, que eu gosto de ler os livros e conectar sobre assuntos que realmente me interessam, né, de uma forma geral. E é sobre isso. Só queria deixar bem claro, então, as pessoas que estão comentando e que podem também participar, que a gente tem que abrir, né, para um ou outro depois entrar junto com a gente na live. Mas assim, só queria deixar claro que eu confio demais na Ingrid, que ela começou, a gente começou nossa amizade através de fã, como eu comecei com vocês aqui através do livro, né? Mas com certeza a nossa amizade vai crescer e vai chegar em levar a gente a outros lugares, né? Exato. Então, quero dizer que a Ingrid é a minha amiga, eu confio que ela tá fazendo um bom trabalho aí, tá, gente? Nessa parte de moderação. E quem quiser falar sobre a Mayara jurídica, a profissional, cantora, pode ir para o Mayara e seguir o Instagram Mayara. Aqui nós estamos falando de leituras da Mayara, tá? E vamos prosseguir. Obrigada, desculpa esse momento. Não é necessário, porque aqui, pessoal, o espaço do livro, tá? A Mayara fez aqui, não é como ela tá falando, não é a cantora, é a pessoa física, o ser humano, filha de Deus, igual a nós, que está aqui compartilhando do seu tempo, do seu momento, do seu amor conosco. É uma forma que sim. está de uma maneira. Sim. Esse espaço, ele está alcançando muitas vidas, muitas pessoas. A gente recebe os depoimentos e a gente vai focar nisso, no bem e no amor, tá bom? É você, Jana, vai lá. Segue a 2? Bora. A diferença entre o aprisionamento e liberdade. Há uma referência para a escolha. Só um professor sabe qual é a tua realidade. Se aprender a remover os obstáculos a esse conhecimento, é o propósito do currículo. Tens que aprender isso com ele. O ego não sabe o que está tentando ensinar. Ele está tentando te ensinar o que tu és sem saber o que és. Só é perito em confusão, não entende nenhuma outra coisa. Como professor, então, o ego é totalmente confuso e confunde totalmente. Mesmo que pudesses desconsiderar inteiramente o Espírito Santo, o que é impossível, ainda assim não poderias aprender nada com o ego, porque o ego nada conhece. Há alguma razão possível para se escolher um professor assim? Não. É verdade que a desconsideração total de qualquer coisa que ele ensine não pode deixar de ter sentido. É esse o professor ao qual um filho de Deus deve se voltar para achar a si mesmo? O ego nunca te deu uma resposta razoável para coisa alguma, baseando-te apenas na tua própria experiência de seu ensinamento. Só isso não deveria bastar para desqualificá-lo como teu futuro professor? No entanto, não é nisso que o ego tem causado danos ao seu aprendizado. A aprender traz alegria se te conduz ao longo do teu rumo natural e facilita o desenvolvimento de quem tens. Porém, quando recebes um ensinamento contra a tua natureza, perderás com o teu aprendizado, porque o teu aprendizado vai aprisionar-te. A tua vontade está na tua natureza e, portanto, não podes ir contra ela. O ego não pode te ensinar coisa alguma desde que a tua vontade seja livre. Por que não escutarás? Não é a tua vontade ser aprisionado, porque a tua vontade é ser livre. E por isso o ego é negação da vontade livre. Nunca é Deus quem te coage, porque ele compartilha a sua vontade contigo. A sua voz só ensina de acordo com a sua vontade. Mas não é essa a lição do Espírito Santo, porque isso é o que tu és. A lição é o que a tua vontade e a de Deus não podem discordar, porque são uma só. Isso é o desfazer de todas as coisas que o ego tenta ensinar.
Não é, então, apenas fazer a direção do currículo que tem que estar livre de conflitos, mas também o conteúdo. O ego tenta ensinar que quer te opor à vontade de Deus. Essa lição, que não é natural, não pode ser aprendida. É a tentativa de aprender, e a tentativa de aprendê-la é uma violação da tua própria liberdade, fazendo com que tenhas medo da tua vontade, porque ela é livre. O Espírito Santo se opõe a qualquer aprisionamento da vontade de um filho de Deus, sabendo que a vontade do filho é a do Pai. O Espírito Santo te conduz consistentemente pelo caminho da liberdade, ensinando-te como desconsiderar um olhar para o que está além de tudo que poderia deter-te. Nós dissemos que o Espírito Santo te ensina a diferença entre dor e alegria. Isso é o mesmo de dizer que ele te ensina a diferença entre prisão e liberdade. Não podes fazer essa distinção sem ele, porque tens ensinado a ti mesmo que prisão é liberdade. Acreditando que as duas coisas sejam a mesma, como podes fazer a distinção entre elas? É possível pedires à parte a tua mente que ensinou a acreditar que elas são a mesma, para ensinar-te como são diferentes. O ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A direção é a liberdade e a sua meta é Deus. No entanto, ele não pode conceber Deus em ti, porque não é a vontade de Deus ser ti. Quando tiveres aprendido que a tua vontade é a de Deus, não poderás ter mais vontade sem ele. Assim como ele não poderia ter vontade sem ti, isso é liberdade, isso é alegria. Nega isso a ti mesmo e estará negando a Deus e ao seu reino, porque ele te criou para isso. Quando eu disse todo poder e glória são teus, porque o reino é dele, o significado é esse. Vontade de Deus é sem limites e todo poder e glória estão dentro dela. É infinita em sua força, em amor e em paz. Não tem fronteiras, porque a extensão é ilimitada e ela abrange todas as coisas, porque criou todas as coisas. Tendo criado todas as coisas, fez com que fosses parte de si mesma. Tu és a vontade de Deus, porque foi assim que foste criado. Porque o teu Criador só cria como ele próprio. Tu és como ele, tu és parte dele, que é todo o poder e toda a glória és, portanto, tão ilimitado quanto ele. O que é outra coisa, além de todo o poder e toda a glória, pode o Espírito Santo apelar para restaurar o reino de Deus. Assim sendo, o apelo dirige meramente o que é reino, para que o próprio reino reconheça o que é. Quando reconheces isso, trazes automaticamente esse reconhecimento a todos, porque reconheceste a todos. Pelo teu reconhecimento, despertas os dele, e através dele o teu é estendido. O despertar corre com facilidade, que é contentamento pelo reino em resposta ao chamado daquele que fala por Deus. Essa é a resposta natural de cada filho de Deus. A voz pelo Criador, porque essa voz pelas criações e pela sua própria extensão. Terminamos a parte 2. Que linda, né? Linda, 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 linda. Demais. Vocês querem começar a falar alguma coisa? Eu fico impressionado do livro, e parece que assim, tudo é uma ilusão, né? O capítulo passado, olha aí, eu já voltando no capítulo passado, mas ele fala até que a raiva é uma ilusão, que nós que cria tudo, né? Que não sei o que é ilusão. É muito engraçado isso. Eu falo, meu Deus, porque Deus criou a gente tão puro? A gente não tinha nada disso, moço. A gente não tinha nada disso. A gente não tem, por isso que fala bastante da criança de Deus, né? Porque é a nossa pureza. Nossa, aqui na parte desse capítulo, a gente fala a primeira frase. Aquela pureza dela não tem base, né? Não tem. Não tem. Ó, o conhecimento é a motivação. O conhecimento não é motivação, porque o conhecimento a gente adquire na vida. Não é o livro que vai nos trazer o conhecimento. Ele pode nos trazer aprendizado, ele pode nos trazer experiências, ele pode nos trazer histórias a serem compartilhadas. Mas a motivação desse livro, desse curso, é a paz. Porque quando a gente está em paz, quando o nosso coração está em paz, tudo a nossa mente muda, a nossa frente muda, né? A paz é não sei se aconteceu esses dias. Porque assim, ó, ele fala de raiva, orgulho, tristeza, mágoa, não sei o quê. E aí vinha tristeza em mim, eu falava, quê?
Deus me fez tão perfeita. Por que que eu tô preocupada com isso aqui? Tristeza. Tchau. Mandava embora. O livro, é igual você falou, ele traz o conhecimento. Aí a mágoa, eu falei, que eu tô perdendo energia com mágoa, com orgulho, não sei o quê. E assim, ele mostra que que a gente tem que ser semelhança, né? Ele tem que ser inspiração pra gente. Aí muitas vezes eu me perguntava, o que o Senhor faria nesse momento? Né? O que Deus espera de mim nesse momento? E aí tinha vezes, assim, que o ranço estava instaurado com sucesso, né? No meu, o ranço estava instaurado, eu falava, peraí, vamos voltar aqui, vamos voltar 20 casas, eu tô lendo um livro, fazendo todo um estudo aqui, né, de conhecimento e tal, e lá fala que Deus quer que eu haja conforme os ensinamentos dele. E eu não. Sai pra lá, ego. Vaza daqui. Sim. Eu me peguei várias vezes e o tanto que me fez bem, gente. Vocês não têm noção. A leveza, a paz. Mas é a paz. Não é à toa que fala que a motivação desse curso é a paz. E nesse capítulo fala muito que aqui o Espírito Santo fala que ele quer estar em comunhão conosco, né? Que não existe a vontade dele, mas ele quer que a nossa e a dele esteja em conjunto, né? Eu coloquei até aqui, ó, cada resposta ao ego é um chamado para a guerra. E a guerra priva-te de paz. Essa guerra que fala aqui nesse capítulo não é a guerra com o mundo, é a guerra conosco. Porque o ego, o que é o ego? É todas as coisas que nos afastam de Deus. Então, é a inveja, é a maldade, né? É a raiva. Tudo isso nos afasta de Deus. Então, essa guerra, quando a gente cria, que a gente acha que está criando com o próximo, a gente está criando com a gente mesmo. Porque a ausência da paz, ela é a guerra. E a gente está em estado de guerra é quando a gente está apreensível, a gente está angustiado, a gente está movido de tristeza, a gente está movido de descrença, de desânimo, a gente fica desmotivado, a gente não acredita em nada. Assim, na viagem, assim. Acho que essa viagem foi muito boa para eu sair um pouco da bolha, né? Sim. E aí eu peguei e olhei assim, eu falei, cara, por que esse sentimento em mim? Porque eu vivi, tipo, até aqui, Deus me trouxe até aqui. Olha só, o tanto que eu sou uma pessoa abençoada. Tem gente que vai passar a vida inteira sonhando com isso, com esse momento. Teve um momento que eu falei assim, eu preciso vencer essa parada aqui. Deus não, Deus ia esperar qual movimento. Se fosse uma peça de xadrez, o que ele, tipo assim, um jogo de xadrez, o que ele ia querer de mim nesse momento? Sim. Então, Então, onde você consegue chegar, né? e aí quando foi, tipo, depois que eu fiz tudo que eu falava, Deus, o que você espera de mim? Deus, o que você está esperando de mim? Deus, o que você está esperando de mim? Quando terminou tudo, eu tava numa leveza. Mas é muito bom, né? Aí, E a gratidão. aí, minha filha, eu tava assim, flutuando e assim. Aí, não, foi lindo, maravilhoso. E eu E a falava, gratidão, ela destrava muito o nosso coração, né? Quando a gente é grato a Deus, isso vai abrindo a nossa mente. assim, gosto da semelhança de Deus e você sempre está se perguntando, porque por isso que a gente tem que estar em comunhão com Deus mesmo, né? E Sim. Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Porque Mas quando quando a gente está cheio do Espírito Santo, tudo muda a nossa visão de enxergar as coisas. Por isso que a gente fica nesse estado de graça. aí teve uns movimentos assim que aconteceram, eu falava assim, mas por que eu vou pegar agora e vou fazer? Eu vou descontar. Ah, agora eu vou fazer isso. Eu vou tratar fulano mal. Eu vou falar mal de fulano. Aí às vezes eu vi as pessoas assim, tristes. Às vezes eu vi as pessoas pensando em ganância. Não tô falando exatamente das pessoas comigo, do meu grupo, que, assim, eu gosto de falar. Eu quero andar com pessoas que pensam igual a mim. Então, eu vou fazer, sabe? Porque eu quero estar nessa vibe, né? Assim,
A gente é o reflexo das pessoas quais a gente... A gente é o reflexo. E aí eu saí... Essa viagem foi tão providencial, porque eu saí totalmente apaixonada pelas pessoas que eu já trabalhava, mas eu não tinha uma oportunidade de viver momentos assim. E foi tão especial, porque eu vi que realmente Deus une pessoas, não é à toa. Sim, mas sabe o que é maior? O que é maior, Mayara? Porque assim, quando você está preenchida pelo Espírito Santo, você consegue enxergar o melhor nas pessoas. Então você consegue, as pessoas que você já ama, que você já tem um laço, você consegue enxergar além do mais o melhor nelas. E aquilo que você acha que pode ser melhorado, você consegue levar uma palavra de amor, uma palavra de cura, uma palavra de motivação para as pessoas. A palavra de cura. Você viu que tem uma hora no livro que ele fala assim, não, como é que é? Ai, gente, as pessoas querem curar as outras, mas elas têm que se curar, mas elas querem curar. E aí ele fala assim, não existe professor e aluno que ao mesmo tempo que você está curando alguém, você está sendo curado. A gente vai chegar lá, é o próximo. Não, é que a gente falou também no set bastante. A gente Mas falou no set. legal, cara. Porque muitas vezes eu falava assim... Não tem como você curar alguém se você não tá curado. Não, mas aí que tá o Tati. Ele fala exatamente ao contrário. Ele fala assim, ó, o ato de você curar, não existe professor e aluno. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos irmãos e estamos aqui tentando aprender. E aí fala assim, o ato de você querer curar, porque muitas vezes a gente olha uma situação e fala assim, foda-se, né? Eu não vou conversar com essa pessoa. Porque, assim, tem gente que não tem o discernimento que a gente tem, igual a gente está estudando o livro, né? Mas tem muita gente que não tem esse discernimento. Então, às vezes, tudo que a pessoa precisa é de uma palavra amiga e falar: Sim. ô, fulana, você já pensou por esse lado? Ou então, o que você precisa? Demonstrar um pouco de afeto, a pessoa muda. É a evolução do espírito. E assim, eu tenho uma frase que eu sempre falo assim: a dor, ela vai ocorrer, gente. A dor, ela existe. A dor, ela existe. O sofrimento, que ele é opcional. Você vai ter uma dor. Você vai se machucar, você vai ser ferido. Agora, o que você vai escolher fazer com essa dor, você não precisa ficar em constante sofrimento. A dor, ela vai acontecer e você tem que se perguntar e questionar: Deus, o que eu tenho que aprender com isso? Tudo que acontece na nossa vida de bom e de ruim tem um aprendizado, tem um significado. Então, a dor, ela vai acontecer, só que o sofrimento, como a gente vai levar essa dor, ele é opcional, é a gente que decide. Então, eu posso acontecer algo comigo, eu vou ficar me martirizando ali, aconteceu isso comigo, eu sou uma coitada, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Ou eu vou falar o quê? Pronto, aconteceu isso, eu vou aprender com isso, e amanhã nova página, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer diferente na vida de outra pessoa? Se eu consigo estar em paz com o Espírito Santo, se o meu espírito consegue transmitir algo para outra pessoa, às vezes é só uma palavra, tá tudo bem, fica aqui, não desiste, né? O pessoal aí que tenta desistir da vida, achando que vai acabar com os problemas. Gente, a vida não acaba aqui. Você acha que você vai acabar com seus problemas, pelo contrário, você vai arrumar um problema maior que é para o seu espírito. E quando o nosso espírito não está em paz, quando a gente não está em paz conosco, com o Espírito Santo, você pode mudar de lugar. Você pode sair daqui, ir lá para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos, para onde for, o problema vai estar com você. Não estou conseguindo ler. Fica Tá virada ao contrário. Na verdade, era assim, que a gente seja o melhor exemplo. Que a gente aconteceu uma situação da pessoa aconteceu uma situação e a pessoa chatear e eu ficar assim, Deus, mas isso não é um problema meu, né? Ela fala, Deus, mas isso aí quem tem que resolver é a pessoa que está envolvida lá, né? Aconteceu, aí eu falei, oh meu Deus. Aí eu entrei pra dentro do meu quarto, né? Aí eu falei, gente. E eu li muito nessa viagem, gente. Vocês não pensam que não, mas eu fiquei o tempo todo conectada com vocês, né? E eu falava, gente. Aí eu falava, não, eu vou ter que falar. Não, tem que falar. Assim, só me dá o discernimento pra eu falar as coisas certas. Pra pessoa não, né? Não
ficar mais ainda, mas eu tenho que falar. A gente tem palavras de cura, né? E a gente tem palavras de morte na nossa boca. E a gente tem que falar. E quando Deus toca no nosso coração e a gente sente que a gente tem que falar algo, é porque alguém está precisando ouvir. E talvez até a gente mesmo, porque nós seres humanos, a gente é muito que a gente fala. Então, se eu Aí, profetizo, falo, eu escuto. tem outra coisa, Jana, que acontece muito. Não sei se você já aconteceu com vocês. Mas acaba que a gente seja. Às vezes, não sei se vocês já foram, mas eu já fui saco de lixo de muita gente. Da pessoa. E assim, deu. Sim. Aí, hoje eu tô aprendendo que você ficar calada não é que você vai brigar, mas a gente tem que saber falar também. Sim, sim. E assim, Mas na muitas verdade a coisas que nossa a gente vai percepção falar, as pessoas muda, né? querem ouvir, né? Então a pessoa ela tem que estar preparada dentro dela. O que a gente pode fazer é aconselhar a pessoa a se reconectar com ela, com o Espírito Santo, e ela tá preenchida para que ela tome discernimento. Porque quando a pessoa ela não quer ouvir o que você tem a dizer, você pode falar horas, as palavras que forem, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você falou, né? O calato mais frase. Calada vence? Por quê? Calada vence. Eu não vou dizer mais disso, sabe? Porque assim, ó. Aconteceu. Quando você tá cheio do Espírito Santo, quem fala não é você, é o Espírito Santo. E assim, Exato. o calado, ele não vence. O calado, ele sofre, ele se martiriza às vezes. Sim. O calado, ele tá calado para não machucar o outro. O calado, ele tá absorvendo uma coisa errada. Sim. Entendeu? O calado... Eu uso essa expressão quando eu tenho que falar algo que é o meu ego que quer falar e não o meu espírito. É você em relacionamento, né? Nossa, eu tô falando demais, mas eu já prometo que é a última vez que eu vou falar e é isso. Mas, por exemplo, vou falar. O relacionamento, né? Você tá em um relacionamento de duas pessoas. Aí a pessoa chega, fala, fala, fala. A primeira pessoa fala, fala, fala. A segunda pessoa se cala. Aí, nesse relacionamento, sempre vai aprender a ter um que fala, fala, fala e o outro se cala. Aí fica, o outro fala, fala, o outro se cala. O outro fala, 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 o outro se cala. Aí, chega no momento que esse que tá calado aqui, ou estoura, ou ele vaza do lugar sem nem explicar. Sim, porque guarda, né? O que eu tava falando no E aí, sentido do calado. aquilo vira uma coisa na sua vida Adoece. que você adoece. Aí, daqui um ano, você encontra alguém. E você encontra essa pessoa. E aí, de novo, você entra no mesmo padrão, digamos. A pessoa falando, você calada. Até que chega um ponto que você pega e fala assim, você acostumou tanto a ficar calado, a sair fora, a sumir, a ficar um dia, 2 dias sem falar, sabe? Para tentar... Porque é assim que você resolveu o problema, né? Sim. Tipo, vou ficar calada, vou ficar 2 dias no meu quarto. Eu vou sumir. Eu vou dar uma volta. Não sei o quê. Chega num ponto que aí a pessoa que ela tá tentando conversar com você, ela tá tentando entender a situação, só que você tem um padrão que você criou errado de se calar, de não estar cheia do Espírito Santo, autoestima baixa, né? Ou de você não querer arrumar problema, não é querer, porque a maioria das pessoas não querem arrumar problema, mas não é que elas não é, gente, o arrumar problema não é, a gente não tem que arrumar problema, mas a gente tem que saber se comunicar. E como que é a melhor comunicação? É você estar cheio do Espírito Santo, certo? Sim. Então, a gente estava conversando isso mais cedo, né, Tati? Às vezes a gente acaba aprendendo coisas que a gente não deve, a ficar calado. E às Não. vezes... Pelo contrário, porque E vai chegar um momento que a gente vai explodir. Ou então você vai calado, uma hora você explode. Mas você não mostrar também
você não é ser, você não é ser exemplo do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele fala, não é você, né? Você tá cheio, é o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, ele não tem que ter medo de falar, igual a gente está aqui na live. Se fosse Não. assim, Tem que dar a cara, tem que falar. se fosse assim, eu nem tava aqui. Porque o tanto de pegou e falou: o que você tá fazendo? Agora tu vai virar pastora aí. Indo da minha cara, eu falei, gente, não é Mas sobre. a gente percebe que tá no caminho certo quando essas coisas acontecem. Quando eu tava falando no sentido da gente tô ficar vendo. calado, que é uma Gente. metáfora, ô Mai, é no sentido de quando a gente está movido pelo ego e a gente vai falar algo talvez que a gente não está de acordo com o nosso espírito e com o nosso coração, a gente sempre tem que filtrar dentro da gente para a gente não profetizar palavras erradas. Discernimento total da situação, então assim, melhor ficar calado naquela hora. Sim, sim. Só que assim, falar o diálogo é a base de tudo. O calado vence naquela hora, mas ele não pode ficar calado a vida inteira. Eu tenho uma frase que é para minha vida: qualquer lugar que te diminua não te cabe. Então, onde você não puder falar, você puder se expressar, você puder ser ouvido, você não cabe naquele lugar, seja onde for, seja meu amigo, seja relacionamento, seja no âmbito familiar. Você tem que ser ouvido, você tem que falar, porque as doenças e tudo que vem da gente guardar as coisas pra gente, da gente não falar. É o que eu falei ontem aqui na live pro pessoal. Eu falei, gente, não existe nada que você fale errado quando você tá cheio do Espírito Santo. A gente tá aqui trocando experiências. Eu não sou dona da razão, você também não, as meninas também não. A gente tá aqui aprendendo umas com as outras, evoluindo, né? Trocando realmente figurinhas, né? Legal. A gente viajou, foi para Las Vegas, a gente falou tanta besteira. Mas tanta besteira, porque assim, por mais que eu tava com as pessoas que trabalham comigo, e a maioria do tempo a gente tá o tempo todo falando de trabalho, mas a gente falou de tanta besteira. Teve um momento que eu lembro, eu tava, olha meu Deus, eu tava escolhendo lingerie, e aí gente, e o meu empresário, ele é muito sério, né? E eu fui assim, brincando com ele, qual que você acha mais bonito? Cara da Tatá. Sabe, um brincando com o outro, numa tal da situação, e assim, eu vi que as pessoas, que às vezes a gente leva a vida muito a sério e a gente perde momentos de alegria, sabe? E essa viagem foi mágica, foi tão mágica. A gente foi no Grand Canyon, e aí eu ficava gritando, tipo assim, todo mundo sabe se cuidar, né? Mas eu ficava, pelo amor de Deus, gente, não chega perto das pedras, não, vocês pegam solto, não sei o quê. Tipo assim. E eu sou considerada a mais doida do rolê, né? Mas nesse momento tava todo mundo descendo para tirar a melhor foto. E eu falei, oh meu Deus. Mas assim, é muito legal. Eu falo assim, a gente não se calar, a gente tem que falar. E eu falo demais. Eu falo demais. Duas. E eu amo. Tem que dar a mãozinha e sair andando. Eu falo para todo mundo, quando o pessoal fala, você fala muito. Eu falo, eu trabalho falando. Mas eu falo, quando eu falo, até termino. O calado não vence. E a pessoa que te ama, ela vai sentar na sua frente. Desculpa o palavrão, Deus. Mas ela vai... Fala, porra! O que você tá sentindo? Eu prefiro que você fale. O que é que tá se passando aí? Sim. E eu acho também que e você quando falou a gente não tudo fala, agora. a gente sai do erro de falar demais e aí a gente entra no erro da omissão. Os dois são errados. Também não posso ser omissa em relação às coisas da minha vida. Eu preciso tomar uma posição. Porque isso não vai cair sobre o outro. O outro ele não vai se importar se você não tá falando com ele. Mas isso vai cair sobre você. Aí, em vez de você estar falando pro outro, dialogando pro outro, você tá guardando para você. Quando na realidade é o que a gente falou. O que precisa acontecer é a mudança de percepção que a gente falou no começo do livro. A Ingrid falando que a gente tem que abrir um podcast, gente. A irmã eu tá acho aqui. que isso. O pessoal tá falando assim, você atropela a Maiara e
a Mayara fala e fala e fala. Eu falo, gente, aqui tá tudo bem, a gente tá tudo ótimo, porque a gente fala mesmo. Um é cortando a outra e tá tudo bem, porque eu sempre falo pro pessoal, o pessoal fala assim, meu, você fala muito, mas eu falo, tem assunto sobre tudo. Eu falo sobre o universo, eu falo sobre o mar, religião, futebol, tudo assunto, eu tenho motivo, eu tenho assunto. Falar A gente no ônibus, mais no nos dia do aproxima das Paraguai. pessoas, mais nos conecta, né? Gente, eu A queria ser gente uma no ônibus, formiga. no dia do Paraguai, as meninas faltaram ficar doida comigo e com a Jana. Eu falei, Jana, o que vocês estão vendo na prática o que acontece na live? Não, sabe o que Tá eu tudo achei bem. legal? Eu tava segurando, mas eu vou falar, porque eu falei, não, hoje eu vou falar só no final. Mas a Mayara tava falando sobre que ela, depois que ela começou a ler o livro, ela começou a ver situações que realmente ela poderia falar de outra forma, mas ela falou, gente, como que Deus queria que eu pensasse? Como Deus queria que eu agisse naquela situação? Então, quando a pessoa chega nesse nível de pensar assim, que Deus queria que ela agisse dessa forma, ela chegou na mente certa, que foi o que a gente leu ontem, que essa mente certa é unificada com Deus. Então, é muito enriquecedor a gente pensar desse jeito. Deus e cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo te usando, né? Tipo, pra falar com aquela pessoa. É muito legal, é muito doido. O livro explica que na separação, né? O Espírito Santo virou intercessor. É, né, Jana? Mas o Espírito Santo e Deus, Eles são têm a o mesma mesmo pessoa. poder. Que são a mesma pessoa. Como é que é, Jana? Mas Hoje tem o mesmo poder, mas exercem funções diferentes. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo. Deus é o Espírito nosso Santo, ele é a pai. voz de Deus. Quando Jesus subiu, ele falou assim, eu vou, mas eu vos deixo meu consolador. é isso aí, Tati, é isso aí. Ela, ó, tu A tá Tati lendo? tá no livro com a gente. Tem na Bíblia isso. Olha que lindo. Pessoal, essa parte do 2 do título, a diferença entre aprisionamento e liberdade. Isso é uma reflexão que eu queria deixar para todo mundo hoje. O que, Então que te vai. aprisiona e o que, que te liberta? Faça esse questionamento. O que, que te aprisiona? O que, que te deixa triste? O que, que te deixa reprimido, oprimido? O que, que te faz não ser você? Porque, por exemplo, o que a Mayara estava falando, eu não poder falar, não poder ser eu, você não poder. Se as pessoas começam a te apontar, é porque você fala muito, é porque você já percebe, opa, não tô. Você já fica desconfortável naquele lugar, naquela situação, né? O que, que te aprisiona? Né? E o que, que te liberta? O que, que é liberdade para você? O que, que é sentido de liberdade, de você estar bem? Então, isso é o questionamento que a gente tem que fazer todos os dias. Eu até coloquei aqui, né? O título por si só já é um questionamento. O ego, ele dá a falsa impressão de controle, porém ele te aprisiona, né? O ego, ele tenta te ensinar que quer te opor à vontade de Deus, e a gente não se opõe à vontade de Deus, a gente não pode se opor à vontade de Deus. Já o Espírito Santo, ele te conduz para o caminho da liberdade. Então, se eu quero um caminho de liberdade, se eu quero me sentir em liberdade, se eu quero estar em paz, eu tenho que estar com o Espírito Santo. Não existe dois caminhos, duas verdades, é uma só. Quando eu estou preenchida pelo Espírito Santo, tudo muda. A percepção de tudo. Você já foi diferente para essa viagem, você voltou muito mais. Porque nesse momento que você estava em conexão com as pessoas e que você pôde se sentir conduzida pelo Espírito Santo e você realmente foi, você percebe tudo diferente. Tudo, até a chuva que cai, você fala, é uma bênção. Aí esfriou, aí estava precisando, tudo, você consegue começar a dar graça e glória e abençoar tudo que acontece ao seu redor. Né? E até as coisas ruins que acontecem, ou palavras, ou tudo, a gente consegue levar uma palavra para essas pessoas, né? É igual você falou aqui da live. Tudo que nos motiva tem que ser sempre o bom. Sempre vai ter pessoas nas nossas vidas, sempre, sempre. Pode ser quem for, onde for, como for, que vão querer nos colocar para baixo, que vão querer nos diminuir, que vão falar que a gente está errado no que a gente está fazendo. Mas se a gente tiver no nosso coração o nosso propósito, e a gente estiver em comunhão com Deus, tiver perguntado para Ele, Senhor, é esse o caminho? E você sentir que a resposta foi sim, você vai seguir. E sempre vão ter pessoas apontando, mas você tem que focar sempre no bom, aonde está chegando. Cara, essa live tá chegando em cada lugar, em cada pessoa, depoimento. Eu já ouvi depoimento de pessoas que tentaram suicídio, que estavam em depressão, que pararam com remédios, e é o poder da cura. E não foi usado em vão. Quando Deus colocou isso no seu coração, é a cura. Jana, a irmã falou um negócio esses dias que é a comunicação. Comunicação é tudo, né? A gente sabe expressar é tudo. E a gente se expressar em Deus, expressar com Deus, no coração cheio do Espírito Santo, é tudo. Teve uma situação que, assim,
né, que eu vi acontecer comigo, que eu falava e as pessoas falavam assim: ah, mas pra que você vai fazer isso? Ah, mas não precisa de fazer isso. Então, mas tinha alguma coisa que Deus falava pra mim assim: não, filha, tenha paciência, sabe? Então, e teve outras situações também, assim, que eu perdi o eixo e eu falava: nossa, pra que isso? Sabe? Nossa, Deus não quer isso de mim. Então, assim, eu vejo que o livro, ele está em conexão comigo e com vocês aqui, vai me fazendo essa limpeza, sabe? E cada vez mais eu falo, vai afunilando, vai afunilando. Aí a gente tá numa espiral ascendente. A gente sempre Gente, tá. desculpa interromper, mas a irmã ela tá querendo subir. Eu vou sair pra ela entrar, tá? Ah, tá bom. Se quiserem, eu saio também. Não, eu vou sair. Como é que tu vai sair se tu que tá na live? Aí a live vai cair. Oi, gente. E eu tava falando, Jane, e eu lembrei disso aqui. É a Bíblia, lá em Mateus 16:13, diz que Jesus perguntou para os discípulos quem que ele era para eles, quem que eles achavam que ele era, né? E aí Pedro fala assim: tu és Cristo, Filho de Deus. E aí, quando Pedro fala que ele é Cristo, Filho de Deus, Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu és rocha e sobre ti firmarei a minha igreja. Ou seja, quando eu volto os meus olhos para Jesus, reconheço quem ele é, ele vai falar para mim quem eu sou. Eu acredito demais nisso. E é exatamente o que diz no livro quando está falando: não podes aprender simultaneamente de dois professores que estão em total discordância a respeito de tudo. A direção que eu preciso aprender é com Jesus. E eu aprendo isso quando eu me volto para ele, né? Exato. Oi, irmã, boa tarde. Oi, Boa irmã. tarde, tudo bem? Hoje eu estou aqui no meu trabalho, no meu consultório hoje, mas eu quero falar, né, em relação a isso. Só pegando o gancho. Quem cala, consente. Porém, sempre falei e repito de novo, toda comunicação ela é eficaz. Para aqueles que sabem falar. Repete. Vai, repete. Toda comunicação ela é eficaz quando a gente sabe falar. Tudo bem, a gente não tem que aceitar sempre o que o outro fala, mas também a gente não pode deixar passar muito tempo para a gente poder falar, né? Porque às vezes a gente espera muito tempo para poder falar, né? Porque da mesma forma... Aí ela falou tudo. Comunicação, o tempo de se comunicar. Porque assim, a comunicação, ela te leva a ter uma comunhão com você e com Deus. Porque vai falar aqui assim, ó, o ensinamento do Espírito Santo toma apenas uma direção e tem apenas uma meta. A sua direção é a liberdade e a sua meta é Deus. Então, é essa comunicação. E essa comunicação, ela tem que ser necessária e eficaz. Você entendeu? Porque amor gera amor, ódio gera ódio. Você entendeu? Porque para mim falar do outro, eu tenho que ser melhor que o outro. Até porque a gente não é melhor que ninguém. A gente aprende todos os dias, né? Porque cada um tem uma história, uma vivência. Você entendeu? Quando foi citada a questão de relacionamento, ninguém é perfeito. Porém, a gente não pode ficar parando naquilo que é ruim da outra pessoa, porque a pessoa não tem só coisa ruim, ela também tem coisas boas, como a gente também tem. O que a gente não pode é deixar com aquilo negativo nos afete. Por que eu vou gastar energia com uma coisa que me falou que eu não sou assim? Porque quando eu me conheço, eu não deixo me afetar. Porque curados para amar. Primeiramente, quando eu experimento a cura, eu também levo a cura ao outro. Mas se eu não experimento isso, para que eu vou poder levar para o outro? Que cura que eu vou levar, de fato? Mas qual é o propósito desse livro hoje, se não for uma espiritualidade profunda de encontro com Deus, através da ação do Espírito Santo? Como a Mayara falou, o Espírito Santo é reto, é Ele que nos guia, é Ele que nos direciona. Então, é essa certeza que nós temos que trazer no nosso coração, porque senão a gente vai ser direcionado só apenas pelo ego, aquilo que ele vai criando em nós. Aí a gente acaba desistindo daquilo que é propósito de Deus para nós, porque Deus não une pessoas, Ele une propósitos.
Se ele nos colocou em tal lugar, porque ele sabe da capacidade que nós temos de dar, que a gente pode ir além daquilo ali. Você entendeu? Amar e perdoar. Mas de que forma que eu tenho perdoado? Será que eu ainda trago as mágoas, os ressentimentos? Porque falar perdoar é fácil, mas trazer o perdão e vivenciar é completamente diferente. A gente fala daquilo que o coração está cheio. O que o meu coração traz hoje? Qual é a paz?